Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. É um prazer enorme ter você aqui novamente para mais uma aula do nosso curso Regimes Totalitários e o Racismo como Mecanismo de Poder, de Shakespeare a Histórias em Quadrinhos. E hoje nós vamos falar dos negros maravilhosos. Se você bem se lembra, na nossa segunda aula sobre racismo científico, logo no finzinho dela, eu disse que ia trazer um vídeo sobre os 15 negros que ganharam o prêmio Nobel. E é justamente esse o tema do nosso vídeo, da nossa aula de hoje. Vamos falar desses 15 negros maravilhosos que ganharam o prêmio Nobel na área da paz, da economia e da literatura. Então, fique aí para conhecer esses 15 negros maravilhosos. Bom, o primeiro de tudo é entender o que é o prêmio Nobel. O prêmio Nobel foi instituído como um dos últimos desejos do cientista Alfred Nobel, que morreu em 1895. O primeiro prêmio Nobel foi dado no ano de 1901. E o prêmio Nobel ganhou tamanha notoriedade que é considerado o prêmio internacional mais importante que existe hoje. Nós temos o prêmio Nobel de Física, de Química, de Medicina, de Economia, de Literatura e o prêmio Nobel da Paz. 6 categorias que são premiadas todos os anos. Normalmente o prêmio Nobel da Paz é o que se dá grande notoriedade hoje em dia, porém todos eles são muito importantes. Algo que tem que esclarecer aqui também é que nem sempre apenas uma pessoa é laureada com um prêmio em cada categoria, sendo comum laurear 3 cientistas na área de medicina, 2 ou 3 na área de física e 2 ou 3 também na área de química. Então, não é restrito apenas a uma pessoa e eles podem entregar o prêmio a mais de uma pessoa. Além do prêmio e do reconhecimento internacional pelo seu trabalho, o prêmio Nobel também lhe rende uma quantia em dinheiro significativa. Algo que se deve destacar também, que muitos laureados pelo Nobel, principalmente na área de literatura e na área do Prêmio Nobel da Paz e também na economia, eles não são premiados apenas por um trabalho, mas sim o conjunto da obra. E o primeiro negro que nós vamos falar é justamente do primeiro que ganha o Prêmio Nobel, que é o Ralph Johnson Bush, que nasceu no ano de 1904 e morreu no ano de 1971. Ele recebe o Prêmio Nobel da Paz em 1950. Ele foi um diplomata estadunidense, ou seja, nasceu nos Estados Unidos da América e foi agraciado então em 50 com o Prêmio Nobel, sendo o primeiro negro a receber um Prêmio Nobel de qualquer uma das categorias. Vale mencionar que o Prêmio Nobel que ele recebe em 50 vem dos seus trabalhos humanitários e principalmente no trabalho de mediação como diplomata americano nas questões da Palestina em 1948. Então, pelo seu papel diplomático e principalmente na sua mediação para tentar resolver os conflitos da Palestina em 48, ele, Ralph Johnson Bush, recebe o Prêmio Nobel da Paz em 1950. E o nosso segundo laureado é Albert Luthuli, que nasceu em 1898 e faleceu em 1967 e recebe o Prêmio Nobel da Paz em 1961. Luthuli tem um papel fundamental na África do Sul. Ele faz parte de movimentos anti-apartheid, além de ser um líder religioso, um político ali da África do Sul, e foi então o segundo negro laureado com o Prêmio Nobel da Paz e o segundo negro a ser laureado em qualquer uma das categorias do Prêmio Nobel. Vale destacar que entre 1952 e 1967, Luthuli presidiu o Congresso Nacional Africano, que viria mais tarde se tornar um partido político, mas antes era um movimento que visava defender os direitos dos negros na África do Sul. Em 1960, Luthuli foi preso por desobediência civil e foi condenado a 6 meses de prisão. Neste mesmo tempo em que ele estava preso, ele recebe a notícia em que a Fundação Nobel tinha escolhido ele para ser
o vencedor do Prêmio Nobel de 1961. Como ainda estava em prisão, ele recebeu uma autorização para ir até Oslo para receber o prêmio. Quando ele chega para receber o prêmio, ele surpreende todo mundo porque ele está usando um chapéu típico de uma das tribos da África do Sul, da qual ele fazia parte, e ao final do seu discurso, ele entoa o hino nacional da África do Sul, representando ali a sua nacionalidade e a importância que ele dava para o seu país e demonstrando que ele era um negro que lutava pelos direitos dos outros negros na África e em todo o mundo, e mostrando que os negros podiam sim chegar onde eles bem entendessem, onde eles quiserem. E a maior prova disso é ele receber o Prêmio Nobel em 61. Vale destacar que Mandela fazia parte também do CNA, que era o Congresso Nacional Africano, e o Luthuli chegou a ter uma briga com Mandela por um motivo. O Luthuli era a favor de que o CNA abrisse suas portas para quem não era negro, abrisse as portas para os brancos. Porém, Mandela achava que isso não era bom, que o CNA deveria continuar sendo um movimento apenas de negros. Porém, Luthuli vai contra isso e abre, então, o Congresso Nacional Africano para quem não era negro também. E os brancos passam, então, no ano de 54, a fazer parte do CNA. Além disso, ele defendia que o CNA não utilizasse armas em seus protestos e defendia um protesto pacífico. Luthuli defendeu que as armas não fariam com que os negros fossem respeitados na África do Sul. Por isso ele passa então a defender protestos e manifestações pacíficas. Este é Luthuli, o Prêmio Nobel da Paz de 61. O nosso terceiro negro maravilhoso laureado com o Prêmio Nobel da Paz é o laureado do ano de 1964. Eu vou dar uma pista para você com uma frase. Eu tenho um sonho. Exatamente. Se o primeiro nome que veio à sua cabeça foi de Martin Luther King Jr., este é o nosso laureado de 64, Martin Luther King, que nasce em 1929 e morre no ano de 1968. O Martin Luther King foi um ativista, um pastor batista e um político que nasceu nos Estados Unidos e se tornou uma das figuras mais importantes dos movimentos negros de todos os tempos. Martin Luther King partilhava de muitas ideias do Prêmio Nobel Luthuli. Martin Luther King defendia que você conseguia sim fazer ser ouvido sem precisar tocar em armas, apenas com manifestações pacíficas e com a desobediência civil, uma vez que existiam muitas leis cíveis que iam contra os negros nos Estados Unidos e em várias partes do mundo, como também na África do Sul, como nós vimos agora há pouco. Então Martin Luther King defendia essa filosofia de Mahatma Gandhi, também defendida por Luthuli, de que a não violência deveria ser utilizada. Além disso, Martin Luther King ajudou a organizar a marcha para Washington, e foi neste lugar, em Washington, no Memorial Lincoln, que Martin Luther King proferiu o seu famoso discurso, conhecido até hoje, intitulado Eu Tenho um Sonho. American dream. I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will they be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my four little children will one day live in a nation
nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Vence o Prêmio Nobel em 64, ele passa a se dedicar a outras causas de extrema importância, que é o combate da pobreza e era contra também as questões que envolviam a Guerra do Vietnã. Porém, parte do governo americano, principalmente a chefia do FBI, considerava Martin Luther King um extremista, o que fez ele se tornar alvo da inteligência americana a partir do ano de 63 e em 68, então, ele é assassinado. O nosso próximo negro é al-Sadat, que nasceu em 1918 e morreu em 1981, que foi o Prêmio Nobel da Paz em 1978. Sadat foi um militar, um político do Egito, que se tornou presidente do seu país no ano de 1970 e presidiu até o ano de sua morte, em 1981. Ele recebe o Prêmio Nobel da Paz em 78, e o principal motivo que fez ele ser laureado com o Prêmio Nobel da Paz foi os esforços para tentar resolver os conflitos do Oriente Médio. Ele visitou Israel em 1977, ou seja, um ano antes dele ser escolhido como Nobel da Paz, e este fato dele ter visitado Israel neste ano fez com que houvesse o primeiro reconhecimento de Israel como um país por um outro país árabe. Porém, essa visita de al-Saad a Israel não foi vista com bons olhos pelos outros países do bloco árabe. Porém, isso pouco importou para ele, ele continuou avançando então para sua aproximação e reconhecer Israel como um país. Então, um ano após ser laureado, no ano de 1979, al-Saad assina um tratado de paz com Israel, sob a chancela do então presidente norte-americano Jimmy Carter. Chegamos agora ao nosso único negro laureado com o Prêmio Nobel de Economia. Nós estamos falando dele, de William Arthur Lewis, que nasceu em 1915 e morreu em 1991. Ele vence o Prêmio Nobel de Economia no ano de 79. Como eu disse, ele é o primeiro e único negro até então a ser escolhido Nobel de Economia. Tá? Vale lembrar que ele dividiu o Prêmio Nobel de Economia com outro economista. Tá? Lewis nasceu na Inglaterra, por isso então ele é um cidadão britânico, e em 79 ele vence então aí o Prêmio Nobel de Economia. O Prêmio Nobel normalmente faz algumas citações que é uma forma de justificar a entrega do prêmio para aquela personalidade. Sobre Lewis, o Prêmio Nobel, a instituição Nobel, melhor, disse o seguinte, que Lewis recebeu o prêmio pelo seu trabalho revolucionário na pesquisa do desenvolvimento econômico. Olha que bacana. Ele ganha o prêmio pelo seu trabalho revolucionário. Ele revoluciona toda a pesquisa do desenvolvimento econômico. E por isso ele recebe o Prêmio Nobel de Economia em 79. A gente começa a ver que aquelas ideias do racismo científico, elas não fazem nenhum sentido. E as ideias de hoje também. As pessoas que acham que os negros não são capazes, olha aí do que nós somos capazes. Mais um laureado com o Prêmio Nobel da Paz do ano de 1984. Estamos falando dele, Desmond Tutu, que nasceu no ano de 1931. O Desmond Tutu, ele é um arcebispo da Igreja Anglicana, consagrado então com o Prêmio Nobel da Paz em 1984. E o principal motivo por sua escolha foi pelo seu trabalho e por sua luta contra o apartheid. Além disso, o Desmond Tutu é o primeiro negro a ocupar o cargo de arcebispo da Cidade do Cabo. Só que o Prêmio Nobel não foi o bastante para o Desmond Tutu. Eu estou com uma relação aqui de outros prêmios importantes que ele recebeu. Ele recebe o Prêmio Nobel em 84, recebe o Prêmio Albert Schweitzer no ano de 1986, recebe o Prêmio Gandhi da Paz em 2005, recebe a Medalha Presidencial da Liberdade em 2009, recebe o Prêmio Internacional da Catalunha no ano de 2014 e se torna doutor honoris causa pela Pontifícia Universidade Católica do Estado do Paraná no ano de 2011. Chegamos agora numa área que eu gosto muito. Como escritor, venho apresentar para vocês os negros que ganharam o Prêmio Nobel de Literatura.
Nós vamos começar com ele, Wole Soyinka, que nasceu no ano de 1934 na Nigéria, e ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura no ano de 1986. Tá? O Soyinka, ele nasceu na Nigéria e é considerado por muitos como o dramaturgo mais notável da história da África. Tá? Então, olha só o peso que este cara tem dentro da literatura. Tá? É considerado um dos melhores, se não o melhor dramaturgo da África. Isso tem um peso enorme e mostra a força da literatura africana. Além disso, a instituição Nobel, ou melhor, a Fundação Nobel, quando escolheu Soyinka como laureado do ano de 86, ela disse o seguinte: um escritor que numa perspectiva ampla e com segundo sentimento poético perspecua o drama da existência. Vale destacar também que Soyinka ele não ficou só no ramo da literatura. Ele é conhecido também ativista político da Nigéria. E tem um fato que no ano de 1967, Soyinka foi preso pelo governo federal nigeriano e foi colocado em prisão solitária. Ele ficou na solitária e o motivo da prisão é porque ele estava tentando mediar a paz entre partidos em guerra. Então, o negro da Nigéria, Soyinka, que estava tentando apenas mediar a paz e trazer a paz para o seu país, pois quando existem guerras, e nós falamos isso no nosso vídeo sobre regimes totalitários, muitos inocentes acabam sofrendo, vários inocentes acabam morrendo. E Soyinka, com seu papel ativo na sociedade e por ser um escritor, e o escritor ele tem um papel muito importante, que é de tentar transformar a sociedade através de suas ideias, de suas palavras, estava tentando então fazer a mediação entre partidos que estavam em guerra na Nigéria e por esse motivo ele foi preso em 67. Preso, ele escreveu então diversos poemas que foram mais tarde publicados em uma coletânea que chamada de Poemas da Prisão. Ele ficou 24 meses preso e ele só saiu da prisão porque foi formada uma conscientização internacional sobre a sua situação e devido a muitos protestos e pressão internacional, o Soyinka acabou sendo liberado. Mas esse, então, é o nosso laureado da literatura, o primeiro negro a receber um prêmio Nobel de Literatura no ano de 1986. No ano de 92, um segundo negro volta a receber o prêmio Nobel de Literatura. Estamos falando dele, Derek Walcott, que nasceu no ano de 1930 e morreu no ano de 2017. Um fato interessante é que o Walcott ele não é africano, ele é de Santa Lúcia, filho de um pintor que veio falecer quando o Derek ainda era criança e a mãe dele era professora e a mãe ensinou então os primeiros passos ali, as primeiras letras pro filho. Além disso, o Derek contava que a mãe recitava várias e várias passagens das obras de Shakespeare para ele, o que fez ele ser apaixonado pelo dramaturgo e também começou a se apaixonar por teatro. Aos 19 anos ele se torna escritor. Ele contou certa vez que ele pediu $200 para a mãe para publicar seu primeiro livro de poesias. E ele vendia então esses livros nas esquinas, nas imediações de sua casa. E depois de um tempo ele acabou ganhando uma bolsa de estudos para frequentar a Universidade das Índias Ocidentais. Para finalizar sobre o Derek, vou ler para vocês a citação que a Fundação Nobel escreveu quando justificou o prêmio de literatura do ano de 92 para o Derek. A justificativa foi: por uma obra poética de grande luminosidade, sustentada numa visão histórica, o resultado de um compromisso multicultural. Não tem que dizer mais nada. Se você não conhece o Derek, por favor, corra hoje mesmo aí para a internet e tente ler alguma coisa do Derek, porque vale a pena. Chegamos agora à laureada mais conhecida dentro dos laureados de literatura e uma das laureadas mais conhecidas dos 15, que é Toni Morrison, que nasce no ano de 1931 e morre no ano de 2019, morreu no ano passado, recente, e foi notícia em muitos lugares a morte dela. Ela recebe o Prêmio Nobel de Literatura um ano depois do Derek, 1993. Ela foi uma escritora, uma editora
e uma professora que nasceu nos Estados Unidos. O seu livro de estreia foi Olhos Mais Azuis, que foi lançado no ano de 1970. E este livro foi um fenômeno, porque neste livro ela realizava um estudo de raça, gênero e beleza, temas que viriam a ser recorrentes em muitas de suas obras. No ano de 87, ela lança Amada, que seria o primeiro livro de uma trilogia que inclui Jazz, publicado em 1992, e Paraíso, que foi publicado no ano de 97. E o livro Amada faz com que Toni ganhe um prêmio muito importante, que é o prêmio Pulitzer de melhor ficção, e foi escolhida pelo jornal New York Times como a melhor obra americana dos últimos 25 anos. Olha só que espetáculo de mulher que era a Toni Morrison. Grandíssima escritora. Se você não leu nada dela também, corre. Ela tem livros fantásticos que é para ler, reler e refletir muito. Vale destacar também que os romances e obras da Toni Morrison mostram normalmente mulheres negras com personalidades muito fortes e histórias de vida marcantes. Porém, em vida, a escritora mencionou que suas obras não eram feministas. Entretanto, muitos críticos literários consideram a Toni Morrison uma feminista dentro de suas obras. Entretanto, eles trazem uma ideia de um feminismo pós-moderno. Eu vou ler para vocês agora o que a Fundação Nobel citou sobre a Toni Morrison quando laureou ela com o Nobel de Literatura de 93. Que em romances caracterizados por força visionária e lastro poético oferece vida a um aspecto essencial da realidade dos Estados Unidos. E essa é Toni Morrison. O próximo negro é ele. O mais conhecido deles, provavelmente o mais conhecido, ou um dos mais conhecidos, porque ele vai rivalizar com um que ganhou em 2009, mas certamente um dos mais conhecidos, Nelson Mandela, que nasceu no ano de 1918 e morreu no ano de 2013, que recebe o Prêmio Nobel da Paz no ano de 93. Ou seja, no mesmo ano que a Toni Morrison recebe o Prêmio Nobel de Literatura, o Mandela recebe o da Paz. Então, em 93 foi o ano que nós tivemos dois negros ganhando cada um numa categoria diferente. Olha só, hein? Em 93 chegamos com tudo no Nobel. Quem foi Nelson Mandela, né? Vou falar rapidinho porque Nelson Mandela é uma figura mais do que conhecida. Nelson Mandela foi um advogado, foi um líder, foi rebelde, foi político, foi tudo esse homem lá na África do Sul. Foi presidente do país entre 1994 e 99. Ele passou boa parte da sua vida preso por se revoltar. Nós falamos um pouquinho aqui que ele tem ligação íntima com o Luthuli, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz, porque o Mandela também fazia parte do Congresso Nacional Africano, desde muito cedo que ele se coloca à frente dessas lutas, visando proteger, defender e conquistar direitos para os negros lá na África do Sul. Na justificativa do Prêmio Nobel do Mandela, a Fundação Nobel disse o seguinte, que estava dando o prêmio para ele por seu trabalho pelo regime do apartheid na África do Sul e por estabelecer os princípios de uma nova África do Sul. Olha o peso que essa frase tem. Olha o peso. É um negro que recebe o prêmio Nobel depois de lutar anos e anos para conquistar direitos e para que o negro fosse reconhecido como uma pessoa de direito dentro da sociedade. Ele se torna presidente do país e quando ele recebe o prêmio Nobel, a Fundação Nobel, que entrega o prêmio para ele, diz que ele estabeleceu os princípios para uma nova África do Sul. Então, quando a Fundação Nobel diz que Mandela estabeleceu princípios para uma nova África do Sul, a Fundação Nobel está dando um recado para o mundo, dizendo o seguinte: mundo, existe uma África do Sul antes de Mandela e existe uma África do Sul depois de Mandela. Então, ele revoluciona muitas coisas dentro da África do Sul e ele é reconhecido por isso, porque a própria Fundação Nobel diz que existe sim uma África antes de Mandela e uma África depois de Mandela. Prêmio Nobel de 1993. Chegamos agora no ano de 2001, onde um outro negro ganha o Prêmio Nobel. Ele dividiu esse Prêmio Nobel da Paz com a Organização das Nações Unidas. E estamos falando dele, um negro que eu
admiro muito, gosto muito dele, o Kofi Annan, que nasceu no ano de 1938 e morreu no ano de 2018, e ele recebe então o Prêmio Nobel no ano de 2001. Quem foi Kofi Annan, né? O Kofi Annan ele foi um diplomata de Gana que de 1º de janeiro do ano de 1997 até o dia 31 de dezembro de 2006, olha aí, muito tempo, estamos falando de quase 10 anos, ele foi secretário-geral da Organização das Nações Unidas. Sabe o que isso significa, meu amigo? Ele mandava na ONU. Esse negro mandava na ONU. E quem tem o cargo de secretário-geral das Nações Unidas possui uma responsabilidade imensa nas mãos. Precisa mediar um monte de conflito, muitas questões políticas, questões humanitárias. Durante quase 10 anos, de 97 a 2006, Kofi Annan, o negro lá de Gana, foi o secretário-geral e possivelmente, eu afirmo com todas as letras, durante todo esse tempo, ele foi um dos homens mais poderosos do mundo, porque ele estava na frente da ONU. E ele recebe no ano de 2001 o Prêmio Nobel da Paz pela sua dedicação em um mundo melhor organizado e mais pacífico. Vale lembrar que Kofi Annan e a ONU como um todo, eles criam no ano de 2001 a Fundação Global de Luta contra a AIDS, tuberculose e malária. E essa fundação visava ajudar os países em desenvolvimento, em seus esforços para cuidar melhor do seu povo, porque o direito à saúde é um dos direitos universais. Então, devido a esse comprometimento em tentar acabar com a guerra, tornar o mundo mais pacífico e lutar pela saúde dos países em desenvolvimento, criando fundo contra a tuberculose e AIDS, Kofi Annan recebe em 2001 o Prêmio Nobel da Paz. Chegamos agora no ano de 2004 com mais um laureado da paz. Ou melhor, uma laureada. Estamos falando da Wangari Maathai Maathai, que nasceu no ano de 1940 e morreu no ano de 2011. Ela foi uma professora e ativista do Quênia e ela lutava muito pelas questões ambientais no seu país. Ela foi a primeira mulher africana a receber o Prêmio Nobel da Paz, então ela também está aqui com o nome cravado na história. Além disso, ela fundou uma organização não governamental visando a proteção do meio ambiente. Eles se dedicavam a proteger o meio ambiente, fazer o plantio de árvores, mas essa organização também lutava pelos direitos das mulheres. Entre 2003 e 2005, ela foi ministra dos Recursos Ambientais e Naturais do Quênia, além de ela ter sido eleita para o parlamento queniano. Esta foi Wangari, Prêmio Nobel da Paz de 2004. Chegamos a ele, talvez o que rivaliza com Mandela como os mais conhecidos, juntamente com o Martin Luther King, é claro, mas estamos falando dele, ex-presidente dos Estados Unidos da América, Barack Obama, que nasceu no ano de 1961 e ganhou o Prêmio Nobel da Paz no ano de 2009. Né? Todo mundo conhece o Barack Obama, primeiro presidente negro da história dos Estados Unidos, né? Um afro-americano presidindo a maior potência mundial. Foi um fato histórico e novamente aí mostra que o negro pode chegar onde ele bem entender, onde ele bem quiser. O Obama relata que sofreu muito preconceito. Ele e a Michelle, né, são ativistas aí dos direitos dos negros nos Estados Unidos. E o Obama, sim, é um exemplo de que se nós não deixarmos de lutar, podemos sim conquistar todos os nossos sonhos. O Obama, ele é um advogado e é um político também, e foi o 44º presidente dos Estados Unidos da América, de 2009 a 2017. Além de ser político e advogado, ele também é bacharel em ciências políticas pela Universidade de Colômbia e se formou em Direito na prestigiada Universidade de Harvard, uma das principais faculdades do mundo. O Obama ele sempre foi preocupado com questões ambientais. Tanto é verdade que graças aos seus movimentos ali de tentar conversar com os líderes, que em 2015 foi assinado o Pacto de Paris, um pacto muito importante na área ambiental, e depois que o Obama saiu e assumiu Donald Trump, o Trump retira os Estados Unidos desse Pacto de Paris do clima, mas quem organizou tudo para que fosse criado este pacto foi o Barack Obama, enquanto era presidente dos Estados Unidos.
Além disso, ele também firmou um acordo nuclear com o Irã, que pôs fim a uma grande rixa que tinha, porém, hoje, os dois países, tanto os Estados Unidos quanto o Irã, vivem uma rusga que, se você está lembrado, em janeiro de 2020, nós ficamos aí na apreensão de uma possível guerra entre os dois países. Então, o Obama firmou um pacto também com o Irã para tentar acalmar e aliviar as tensões referente às armas nucleares. Além disso, Obama fez algo que nenhum outro presidente antes dele teve coragem, que foi fazer uma aproximação com Cuba. Por fim, Obama sai da Casa Branca, deixa o governo dos Estados Unidos com mais de 60% de aprovação do povo americano, e muitos historiadores colocam o governo de Obama como um dos melhores governos da história dos Estados Unidos. Sim, Barack Obama, um negro, é considerado por muitos historiadores como um dos melhores presidentes da história dos Estados Unidos da América. Chegamos agora às nossas duas últimas laureadas, Ellen Sirleaf e Leila Gilboa, acho que é esse o nome dela, que foram laureadas aí juntas no ano de 2011 com o Prêmio Nobel da Paz. A Ellen é uma política da Libéria e ela foi eleita presidente do país no ano de 2006 e ficou governando até o ano de 2018. E ela recebe, então, em 2011, o Prêmio Nobel da Paz. A Leila, ela é uma ativista africana que foi encarregada de organizar um movimento de paz que colocou fim à Segunda Guerra Civil da Libéria no ano de 2003. Olha só a importância desta mulher, meus amigos. Olha só a importância. Ela foi encarregada de organizar um movimento de paz. E esse movimento foi o que ocasionou o fim de uma guerra civil no país no ano de 2003. Essa mulher, ela simplesmente ajudou a acabar com uma guerra. Com uma guerra. Olha só o peso e a força que a mulher tem. Além disso, este movimento de paz que pôs fim à guerra civil na Libéria contribuiu para que a Ellen fosse eleita presidente no ano de 2005. Ela vence a eleição em 2005 e toma posse em 2006. A Ellen fazia parte desses movimentos. Elas acreditavam muito na força da mulher. Tanto que a Leila, que foi aí a que organizou todo este movimento, ela disse o seguinte, que se qualquer mudança tivesse que acontecer na sociedade, isso teria que ser feito pelas mães, pelas mulheres, porque elas sim tinham força para isso. Quando a Fundação Nobel, em 2011, escolhe elas para serem aí as laureadas com o Nobel da Paz, eles realizam a seguinte citação para elas. Elas são escolhidas por sua luta não violenta para a segurança das mulheres e pelos direitos das mulheres, a sua plena participação na construção da paz e do trabalho. Bonito, né? Então, esses são os 15 negros maravilhosos que eu falei lá na aula de racismo científico. Vejam só que essas ideias de que o negro não é capaz é balela, porque o negro é capaz de tudo que ele quiser, porque ele possui tanta capacidade quanto um não negro. Né? Vimos aí vários negros que foram presidentes de seus países, negros conhecidíssimos na literatura, né? O Soyinka, que simplesmente ele revolucionou a literatura na África, a Toni Morrison, que cravou o nome da mulher negra dentro da literatura, sendo a primeira negra a ganhar um prêmio Nobel, e principalmente na área de literatura, uma negra com uma escrita fantástica, maravilhosa, o Derek, da pequena Santa Lúcia, que se destaca na escrita de poesias e vence um prêmio Nobel, ganhando um reconhecimento internacional por isso. O Barack Obama, que conseguiu estudar na principal faculdade do mundo, em vez de se tornar presidente da maior potência do mundo, que são os Estados Unidos. Nelson Mandela, que passou mais de 20 anos preso e sai da prisão e se torna presidente da África. E a Fundação Nobel, quando diz que ele é o laureado daquele ano, diz que existe uma África antes de Mandela e uma África depois de Mandela, um negro que revolucionou. O Lewis, então, o único negro a ganhar um prêmio Nobel de Economia, que fez um trabalho revolucionário. Isso não sou eu que estou dizendo, é a Fundação Nobel que está dizendo que ele fez um trabalho revolucionário. É um negro que revolucionou
a história da economia. Não podemos em nenhum momento achar que os negros não são capazes. Se você é negro e está acompanhando esse curso, saiba que você é capaz disso. Esses negros estão mostrando que nós somos capazes de tudo que nós quisermos. E você que é branco, apoie o seu amigo negro. Apoie os negros como um todo, porque a única coisa que difere um do outro é a cor da pele. É só isso. As capacidades intelectuais, as capacidades físicas, as capacidades morais, elas são as mesmas. Ninguém é melhor do que ninguém simplesmente pela cor da pele. Isso tem que parar. E esses negros, eles mostraram para nós e vêm mostrando, porque o trabalho desses negros que foram laureados com o Prêmio Nobel são trabalhos eternos. Os negros laureados com o Prêmio Nobel, eles são imortais e eles servem como referência para que nós possamos lutar, então, para o fim do racismo e para que o negro seja respeitado como alguém de direito, que possui também seus deveres, mas que ele não está abaixo de ninguém, que ele é tão capaz quanto qualquer outro. Então, olhe para esses negros que eu falei e se inspire neles. Tá? Um forte abraço, espero que você tenha gostado do nosso curso. Dúvidas, sugestões e tudo mais, você pode deixar aqui nos comentários e também no nosso grupo lá no Telegram e no meu Instagram também. Tá bom? Forte abraço e tchau, tchau!